Já pensou acordar no meio da noite com um som estranho e dar de cara com um homem torto e que quer pegar você? Eu não estou dizendo que é uma farsa. Às vezes nós precisamos dar um salto no escuro. Acreditar no que ninguém acredita. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. O Homem Torto, ou Homem do Chapéu, é fruto de uma lenda muito antiga. Porém, nos últimos tempos, ele ficou muito mais famoso ao aparecer no filme A Invocação do Mal 2. Quando ele faz parte do grupo de assombrações que atormentam as pessoas de uma casa infestada de seres do mal e que o casal Ed e Lorraine tentam expulsar. A gente no vídeo de hoje vai focar na figura mitológica da lenda, ou seja, baseando-se nos contos e nos conhecimentos sobre esse assunto ao longo dos anos. A origem desse ser é confusa. Existem relatos antigos até de índios norte-americanos sobre um ser que vaga entre planos e que tem essa aparência. Outros, porém, acreditam que essa lenda veio com base em uma canção sobre um conde do século 17, com o nome de Leven. A história deste personagem estranho começou a se popularizar no século 17, devido a uma música cantada por soldados em tom de zombaria. There was a crooked man, and he walked a crooked mile. He Found a crooked sixpence against a crooked stile. Bought a crooked kitten who caught a crooked mouse, and together they lived happily in a little crooked house. I met a crooked man, crooked for... Mas acabou ganhando o mundo na forma de uma canção de ninar, e mais tarde se transformou em lenda urbana a partir do século 19. Teoricamente, a canção de ninar inglesa do Homem Torto seria baseada em um personagem real da Escócia. Originalmente, seria um ato de zombaria contra o então general Sir Alexander Leslie, cantado pelos seus oponentes, os Covenanters, na Guerra do Pacto em 1640, onde o general teria conseguido assinar uma aliança que permitia a liberdade política e religiosa na Escócia. Contudo, essa aliança, apesar de ser um ato importante para o povo, ia contra os interesses de muitos políticos e religiosos da época, pois o fim das diferenças políticas e religiosas permitiria uma união maior entre a população, tornando-os mais fortes. Todavia, com o passar dos anos, a música de zombaria foi se transformando em música para fazer as crianças dormirem, e o Homem Torto se tornou parte do folclore inglês. Atualmente, a letra da canção de ninar ficou assim: eu vi um homem torto, e ele andava sem parar. Encontrou uma moeda, e a sorte ele veio achar. Comprou então um gato torto, que saiu para caçar, e em sua casa torta, todos juntos vão morar. A origem desse ser do mal é amplamente difundida na internet, até uma que surgiu de um relato de um usuário anônimo do Reddit. Segundo ele, em 1969, um homem chamado Ryan se mudou para um apartamento com seu filho. Ao se mudarem para lá, já notaram algo estranho na casa. Havia móveis incrivelmente tortos. Eles até então ignoraram aquilo, e depois de um dia exausto, colocando a mobília, eles decidiram dormir. Lá pelas 3 da madrugada, Ryan se levantou, depois de ouvir um grito vindo do quarto de seu filho. Ao chegar lá, viu seu filho quase morto por uma entidade que ele mesmo apelidou de o Homem Torto. Ryan pegou seu filho e foi para um hotel urgentemente, mas como a situação financeira dele não estava muito boa, ele teve que voltar para o apartamento. Após isso, Ryan descobriu que em seu apartamento existia um porão. Ele se encheu de coragem e desceu até o porão. Ele mal conseguia enxergar naquela escuridão, então ele finalmente achou um interruptor. Quando ligou a luz, se deparou com o corpo de seu filho, que já aparentava estar morto há dias. Junto ao corpo estava escrito: havia um homenzinho torto que morava numa casa torta. Mas afinal, o que é esse ser que pode vagar tão rapidamente e até mesmo entre as peças da casa com uma velocidade absurdamente rápida? O que sabemos sobre ele? Em 2001, as chamadas Pessoas das Sombras se tornaram alvo da investigação paranormal graças ao radialista norte-americano Art Bell. Uma pessoa da sombra nada mais é do que a percepção de uma parte da sombra como um ser vivo, uma figura humana que é considerada sobrenatural por aqueles que acreditam nestes tipos de entidade ou mesmo já viram alguma. Juntamente começaram a surgir relatos de pessoas que diziam ter visto um homem de chapéu em seus sonhos, e todos relataram da mesma forma:
uma massa negra sólida e alta, vestida com um sobretudo longo e um chapéu. Às vezes usava uma bengala que parecia flutuar. Essa história começou a tomar grandes proporções e muitos afirmavam que a figura chegava a tocar até mesmo a sufocar suas vítimas, ficando conhecida como um símbolo de mau agouro. Dizem que o tal homem do chapéu parecia apenas em ambientes hostis, onde já existia uma energia negativa. O que começou como um simples pesadelo evoluiu para a paralisia do sono e sonambulismo. Sabendo de tudo isso, podemos então entender como derrotá-lo. Ao que tudo indica, essa variedade de aparições desse ser ao longo dos anos nos mostram que ou ele é um espírito ou uma classe de espíritos. Como os yokais japoneses são um conjunto de seres da florestas, ou seja, podem existir mais de um da mesma espécie. O Homem-Torto é descrito sempre como alguém que atrai para poder atacar, então podemos colocar isso como seu modus operandi. Se baseando nisso, sabemos que um ataque surpresa não seria do seu feitio. Lembrando que mesmo assim não poderíamos relaxar, mas assim teríamos uma gama de opções de como derrotá-lo. Vemos então que ele ataca de 3 modos distintos: pelo medo, atraindo alguém e por último, pelos seus sonhos. Pelo medo, como vimos na descrição das lendas sobre sua origem, ele faz o que chamamos de terror psicológico, mostrando que ele está lá, mas ninguém para ver de fato, o que leva ao desgaste mental, ou até mesmo sua vítima se passa por uma pessoa insana, pois está vendo coisas que não existem, ou mesmo que só ele pode ver. Isso se assemelha até um pouco ao caso do Slenderman, mas vamos continuar. Atraindo alguém, como vimos no filme da Invocação do Mal, em que ele emite alguns sons e que quando você se aproxima, ele pega você. Ou mesmo nos sonhos, onde somos projeções de nós mesmos e temos que lutar contra esse ser que pode nos paralisar. Até agora aprendemos seu modo operante de cada ataque porventura, e o que fica evidente é que não podemos esperar o ataque para assim revidar, mas sim atacá-lo antes. É visto que ele não consegue transpor uma porta, como conseguimos ver no filme da Invocação do Mal. Ou mesmo ele some na presença da luz, como a descrição de sua lenda, quando o pai liga o interruptor e enxerga o filho morto, o que provavelmente fez com que esse ser saísse de perto. Assim, derrotaríamos eles fazendo os seguintes passos. Número 1. Iríamos deixar ele nos atacar nos sonhos. Já que os sonhos são nossos e somos projeções da nossa mente, ele não conseguiria nos atacar fisicamente a ponto de matar, ou seja, nesse momento provocaríamos esse ser milenar, ao ponto dele querer atacar fisicamente, que ele ficasse enraivecido. Quando ele entrasse no quarto, trancaríamos as portas e ligaríamos as grandes lanternas LEDs que estariam escondidas e que equivalem quase à potência da luz do sol. Como ele não pode transpor objetos físicos, ele ficaria preso e seria queimado pela luz, que provavelmente mataria, já que as aparições da noite temem a luz por ela ser uma coisa pura. E assim derrotaríamos o Homem-Torto. Uma curiosidade que eu achei interessante, mas eu não quis colocar no vídeo porque eu não tenho certeza se é familiarizado com isso, é que o Homem-Torto se assemelha fisicamente ao Nobera-Bo, ou fantasma sem rosto, que é um yokai japonês, que se parece com um humano, mas não tem rosto. Às vezes, eles são chamados erroneamente de Mujina, uma antiga palavra japonesa para cachorro, texugo ou mesmo guaxinim. Embora Mujina possa assumir a forma de outro ser, o Nobera-Bo são geralmente disfarçados de humanos. Essas criaturas às vezes se transformam em Nobera-Bu para assustar os humanos. Um grande documentarista japonês usou o nome dos animais como título de sua história sobre monstros sem rosto, provavelmente resultando na sua terminologia mal utilizada. Os Nobera-Bu são conhecidos principalmente, olha que interessante, por assustar humanos, mas geralmente são inofensivos. Eles parecem a princípio com seres humanos comuns, às vezes se fazendo passar por alguém já conhecido da vítima, antes de fazerem seus traços desaparecerem, deixando ali uma folha de pele lisa, em branco, onde seu rosto deveria estar. Mas e aí galera, o que vocês acharam? Gostaram do Como Derrotar de hoje? Dar um salto no escuro. Acreditar no que ninguém acredita. E eu vou ficando por aqui, e até a próxima.